Ora, muito boas tardes, como estão todos que estão a ver, que vão ver mais logo, não interessa, como estão vocês todos? Espero que estejam a passar um bom feriado, espero que estejam a gostar do vosso dia, apesar de um bocadinho cinzento. E a todos vocês, peço desculpa se estou a demorar um pouco a fazer mais destes vídeos, mas infelizmente o trabalho tem-me impedido de fazer muitas coisas, incluindo isto. Mas, no entanto, o ano está quase a acabar. O ano de 2017 está quase a acabar. Estamos a chegar ao fim do ano que, em termos de lançamentos no metal, tem sido até bastante bom. Concertos cá em Portugal também tem sido bastante bom para aquilo que se esperava também. O ano que vem também já está a anunciar outros grandes nomes que virão, mas isso será falado mais logo. Mas primeiro vamos começar com uma nota mais baixa, que é um pouco de in memoriam, por assim dizer, já que nas últimas 2 semanas, 3, por assim dizer, nos últimos 3 semanas, tivemos notícias que abalaram não só o mundo do metal internacional, mas também o mundo do rock português. As mortes de um dos meus ídolos, não tanto ídolo, mas a morte de Malcolm Young de AC/DC. Eu já referi várias vezes em episódios como este que AC/DC foram uma das minhas principais influências no mundo do metal e do rock. Malcolm Young poderia não ter o carisma que tinha o seu irmão Angus, de estar sempre a tocar e a fazer aquelas danças que ele faz de forma regular, ou estar vestido com o seu antigo uniforme de escola, mas em termos de músico, Malcolm Young era um dos principais compositores de todas aquelas músicas que se tornaram clássicos dos AC/DC, desde a era de Bon Scott até a era atual, Brian Johnson / Axl Rose. Mas todos os êxitos foram escritos pelos irmãos Young, Malcolm e Angus, e foi uma grande perda a de Malcolm. Eu tive a oportunidade de ver a AC/DC com a formação original ainda em 2009, quando tocaram no estádio de Alvalade. Foi o último concerto realizado nesse mesmo estádio. Na altura tinham lançado o Black Ice e ainda hoje digo que foi dos melhores concertos que eu vi em toda a minha vida. E apesar de o alarido ou a parte dos espetáculos tivesse entregue sobretudo a Angus e a Brian Johnson, Malcolm, apesar de estar um pouco escondido, continuava a mostrar porque ele sempre foi um dos músicos de excelência. A Malcolm Young, For Those About to Rock, I Salute You, e obrigado por influenciar esta pessoa a ir para ouvir boa música em vez de estar a ouvir muitas daquelas coisas de pop. E agora o outro que abalou, por assim dizer, a sociedade portuguesa inteira, para quem aprecia chutes e pontapés, a morte de Zé Pedro. Zé Pedro, que muito pouca gente teria algo de mal a dizer sobre ele, tendo um carisma próprio, uma personalidade fantástica. Chutes e pontapés sempre foram daquelas bandas que atravessaram gerações, desde os seus primórdios nos anos 80 até à atualidade. Eles ainda hoje, quer seja em Portugal, quer seja nas comunidades portuguesas, eles puxam multidões. Quer novos, quer graúdos, apreciadores de chutes, não apreciadores, não interessa. Toda a gente iria a um estádio do Restelo, a uma Mel Arena, não interessa. Iam todos ver chutes e pontapés como sendo uma das principais bandas do rock português, juntamente com Rui Veloso, GNR e muitas outras clássicas. E a morte de Zé Pedro verdadeiramente abalou não só a banda de Tim, Calu e de muitos outros, mas também uma sociedade inteira que cresceu mais cedo ou mais tarde a ouvir chutes e pontapés. E
e tive a oportunidade de ver Chutes e Pontapés só uma vez. Conheço pessoas que já viram 10 vezes, desde os seus primórdios, ou ainda muitas mais, em locais que eu próprio não me recordo, como por exemplo o Rock Rendezvous, que foi uma das salas clássicas de concertos, que agora está encerrada. O antigo Dramático de Cascais, onde passaram algumas das melhores bandas de sempre, incluindo Megadeth, Pantera, Annihilator e muitas outras, até os próprios Ramones. E, claro, Chutes e Pontapés, que sempre foram uma referência nesse mesmo local. Por isso, este ano fui... houve muitas mais, isso é verdade, mas no género focando somente no género de música e de rock, estas foram algumas das que abalaram, sem dúvida, nos últimos tempos. Houve muitas mais, é verdade, mas voltando a marcar a barra cronológica, a falar dos últimos tempos. Por isso, Malcolm, Zé Pedro, obrigado por tudo o que vocês fizeram. A vossa música continuará sempre nos corações de toda a gente que sempre apreciou. E uma homenagem, tanto a um como ao outro, são sempre muito bem-vindas. We'll see you again soon, my brothers. E agora, vamos passar a algo que já foi iniciado por outras publicações na internet, mas também posso já deixar para futuras edições da World of Metal, a quem agradeço desde já que têm sempre apoiado este projeto, apesar de ser um bocadinho minimalista, mas é um projeto que tem tido o apoio da World of Metal, ao qual desde já agradeço, e muitos mais agradecimentos virão, e muito obrigado pela confiança que foi dada a todos vocês. Vamos agora falar um bocadinho do ano de 2017. Este ano de 2017 que teve lançamentos fantásticos, tanto de bandas mais clássicas como de bandas mais recentes. Infelizmente não tive a oportunidade de ouvir todas as que eu queria. Mas ainda posso fazer um best-of com aquelas que ouvia-se muito mais e com outras que depois tive a oportunidade de ouvir. Infelizmente não posso pôr aqui todas, senão a lista seria enorme. Mas fica aqui desde já. E se depois a World of Metal quiser fazer um report do staff, não me importa nada, podem transcrever o que eu vou dizer aqui do meu top 5 de melhores álbuns de 2017. Mas primeiro vamos falar de algumas honorable mentions, algumas menções honrosas que, por assim dizer, foram grandes álbuns, mas que, para mim, não tiveram o suficiente para entrar no top. Mas não deixam de ser grandes álbuns que foram lançados este ano. Primeiro álbum ao qual tive a oportunidade de ouvir, e posso dizer que foi um álbum que foi sem dúvida muito grande. Empire of the Sand, de Mastodon. Eu já não estava à espera de ouvir algo bom de Mastodon desde Curl of the Blur, nem daqueles álbuns que fizeram Mastodon uma banda mais pop, em vez daquele sludge, ao qual era extremamente conhecido em álbuns como Blood Mountain e Leviathan. Mas Empire of the Sand, voltaram ao sludge, voltaram ao drone, e foi de certeza um dos melhores álbuns que eles fizeram nos últimos tempos. Por isso, menção honrosa para Empire of the Sand. Segunda menção honrosa, Venom Inc. com Ave. Venom Inc. Membros dessa grande banda chamada Venom, como Mantas e o guitarrista e o baterista Abaddon, que se juntaram com Demolition Man, que foi vocalista numa das outras fases de Venom. Mas qual é a diferença entre Venom Inc., por assim dizer, entre Venom Inc. e Venom? A diferença só está nos membros, porque o som de Venom ainda está muito presente em Venom Inc. e sobretudo neste último lançamento chamado Ave. Por isso, outra menção honrosa, Venom Inc. Ave. Mais uma e a última menção honrosa,
e mais duas menções honrosas. Exdale, Immortal Wars. Immortal Wars foi um dos álbuns mais antecipados por minha parte, já que, sendo um grande apreciador de Exdale, mais do que sou de Cataclysm, mas gostos não se discutem, estava mesmo à espera de um seguimento a esse grande álbum chamado Caligula. E o que se seguiu foi Rise of Hannibal, Conquest of Hispania, Spoils of War, The Roman e muitas outras. Foi, sem dúvida, uma excelente continuação a Caligula. E, sobretudo, se falarmos do Império Romano, falamos sem dúvida de tema que dá pano para mangas e para imensos álbuns que se hão de seguir. Falou-se, Exdale falaram da fundação com Romulus e Remus, falaram de Calígula e de tudo o que ele fez, falam também agora das guerras púnicas de Aníbal de Cartago e também também podem ter muita coisa para falar. E a última menção honrosa, como fã de um género chamado Doom Metal, sobretudo, apesar de ser um pouco eclético nas minhas escolhas de Doom e também de Death Metal, Pallbearer, que é uma das bandas mais clássicas, e o seu último lançamento, que agora o nome varreu-se-me da memória, se depois tiverem o nome, podem pôr aí na barra dos comentários. Agradeço também vocês todos que estão a ver agora e que estão a ver mais tarde. Mas Pallbearer, que continuam a lançar excelentes álbuns de Doom, continuam sempre na vanguarda do Doom, incluindo também outras bandas, como Candlemass e até mesmo, pode-se assim dizer, Electric Wizard. Também lançaram outro grande álbum chamado Wizard Bloody Wizard. Mas Pallbearer, para mim, foi sem dúvida um passo à frente nesse mesmo lugar. E agora, vamos falar então top 5 álbuns deste ano que foram sem dúvida fantásticos e que merecem o seu lugar no top. E vamos começar com o número 5, que já podem ver, Iced Earth, Incorruptible. Passaram anos desde que o Iced Earth fizeram o seu último lançamento, que foi Dystopia. Que foi Plagues of Babylon, há 3 anos atrás. E nós não pensávamos que Stu Block e muitos fãs de Iced Earth e de Power Metal pensariam que nunca seria feito outro álbum, sobretudo com a formação atual, onde inclui Stu Block na voz. Mas John Schaffer pegou na banda e lançaram Incorruptible. Incorruptible, que é sem dúvida um grande álbum e um dos melhores lançamentos que Iced Earth fez nos últimos anos. Músicas como Grady Than Army, Black Flag, Raven Wing e até mesmo a instrumental Ghost Dance e a Clear the Way, que é um tributo aos batalhões irlandeses que combateram na Guerra Civil Americana, faz com que Iced Earth continue a estar na vanguarda do Power Metal, desde grandes álbuns que fizeram como The Glorious Burden, Dark Saga e muitos outros, e agora contando com Incorruptible, mais outro grande álbum na sua carreira. Agora, passando para número 4. E número 4 é um álbum que também tinha altas antecipações dele, e posso dizer que eu tinha altas expectativas para ele, e posso dizer que essas expectativas não foram defraudadas não foram retiradas de maneira nenhuma, foram bastante superadas. E em número 4 temos Medusa de Paradise Lost. Medusa, que continua com esta tendência de Paradise Lost de regressarem às origens, uma tendência que foi feita em Plague Within no ano passado. E eu próprio até nomeei
Plague Within como um dos melhores álbuns de 2016. Está nos meus vídeos, se quiserem depois ver aí no meu perfil. Por isso, Medusa continua essa mesma tendência de Paradise Lost e o seu regresso às origens em álbuns como Lost Paradise, Gothic e muitas outras. Até mesmo antes de chegar àquele que seria, e que ainda é hoje considerado um dos magnum opus desta banda de Inglaterra, Draconian Times. E Medusa, como músicas como Fearless Sky, From the Gallows, Longest Winter e até mesmo No Passage for the Dead, continuam esta grande tendência de fazer um pouco de regresso às origens, baixando um pouco na parte mais gótica, mas continuando o Death Doom, que, por assim dizer, foram inovadores juntamente com My Dying Bride e Anathema, outras 3 bandas fantásticas. E agora, passando para número 3, e esta foi uma escolha que até ao dia de lançamento não estava a pensar pô-la, mas como se costuma dizer, it. Vai estar juntamente nesta conversa, porque foi sem dúvida um dos melhores álbuns que foram feitos por esta banda nos últimos 5, 10 anos. E esse nome e essa banda é Moonspell, com o álbum 1755. Desde o início, eu disse nestes vídeos que Moonspell iriam fazer uma aposta enorme, fazendo um álbum cantado totalmente em português, sabendo que tendo a base, os fãs em Portugal de forma garantida, como é que este álbum seria recebido lá fora. Não só este álbum é um álbum conceito que fala de todos os eventos e de tudo o que se passou, por assim dizer, nesse dia fadítico chamado 1º de novembro de 1755, o dia do grande terremoto, mas também cantado inteiramente em português. Mas o resultado está à vista. Sites e revistas como Metal Injection, Metal Hammer e até mesmo Metal Archives dão a este álbum cotações até bastante altas. Apesar de ter as músicas cantadas em português, o álbum continua essa combinação de folk metal, de folk, neste caso da história toda do álbum de 1750, da história toda do terremoto, com aquele metal gótico obscuro que Moonspell sempre foi conhecido. Carmen Simões e Patrícia Andrade continuam com umas vozes fantásticas neste mesmo álbum, e músicas como In Tremor Day, onde fazem uma colaboração com o fadista Paulo Bragança, e vendo Ruínas, Todos os Santos e até mesmo a cover que está fantástica de Lanterna dos Afogados, fazem com que Moonspell esteja cada vez melhor e 1755 seja uma das apostas mais bem ganhas desta banda. Por isso, em número 3, 1755 de Moonspell, mais do que merecido. Número 2, e foi um lançamento também antecipado por todos, porque no ano passado, como foi o ano de thrash, onde bandas como Vector, Havoc, Metallica, Megadeth e muitas outras lançaram álbuns nesse mesmo ano, os alemães, os Teutonic 4, também não ficaram atrás. Destruction lançaram um álbum chamado Under Attack, Sodom lançaram Decision Day, Tankard também lançaram mais um, só faltava um. Creator tinha um álbum fantástico já em mente, chamado Phantom Antichrist, ainda hoje considerado por muitos fãs como um dos melhores álbuns de sempre deles. Mas será que era possível igualar ou talvez ultrapassar Phantom Antichrist? Talvez igualar mais do que suficiente com Gods of Violence, lançado no início deste mesmo ano. Gods of Violence é sem dúvida uma excelente continuação de Phantom Antichrist. E apesar de algumas coisas que têm sido ditas sobre quem é que tem nos últimos anos lançado melhores álbuns de thrash, Big Four americano ou Big Four alemão, a resposta é
nem um nem outro. Porque os Big Four alemães são muito diferentes dos Big Four americanos. Mas não interessa. Ambos gostam de thrash, ambos gostam da música que fazem e Gods of Violence é sem dúvida um marco na carreira lendária de Creator. Com músicas como World War Now, Satan is Real, Fallen Brother, que é basicamente uma dedicatória a todos os músicos e pessoas que morreram nos últimos anos, onde no vídeo também aparece uma dedicatória a Cliff Burton, H.R. Giger e muitos outros. Totalitarian Terror, apesar de ter dito que a pior música que está aqui é só Hail to the Hordes, que acho um bocadinho catchy, sem dúvida que Gods of Violence está lá no panteão dos melhores álbuns que foram lançados, não só pela banda, mas também dos melhores álbuns de thrash dos últimos anos. E agora a pergunta que todos fazem. Se eu já disse as minhas menções honrosas, se eu já disse os 4 primeiros, qual será para mim o bom álbum do ano? A escolha foi difícil, mas, tal como no ano passado, eu disse que o melhor álbum do ano no ano passado era Rituals de Rotting Christ. Este ano também, a Grécia, para mim, leva o título de melhor álbum. E o melhor álbum para mim de 2017, podem discordar, eu respeito as vossas opiniões, mas desde que sejam opiniões concisas, não que sejam algo ofensivo nem nada disso, mas o melhor álbum deste ano para mim, Codex Omega de Septic Flesh. Septic Flesh, banda grega que tem formado o seu próprio nicho, criando um estilo chamado Death Metal Sinfónico, onde tem os seus ritmos juntamente com ritmos orquestrais e coros que eles próprios trabalham, fazem com que Septic Flesh continuem a ser uma das bandas na vanguarda de misturar toques sinfónicos com death metal, que é um dos géneros mais extremos do heavy metal. Fizeram isso com Communion, fizeram isso com Communion, Great Mass of Death, com Titan, que já é de 2014, e continuam a fazer com Codex Omega. Codex Omega, que vai retratar também mais histórias, como por exemplo o Inferno de Dante, onde eles próprios fazem uma música, o próprio Terceiro Testamento, chamado Codex Omega, que é um livro que é um livro que podem pesquisar na internet, e tendo algumas das melhores músicas deste álbum, como foi dito, Enemy of Truth, Dark Art e The Gospels of Fear. E faz com que Septic Flesh continuem a estar nessa mesma vanguarda. E aparentemente, como disse, a Grécia está a levar outra vez o prémio de melhor álbum do ano. Foi o ano passado também com Rotting Christ e é este ano com coisa. E antes de terminar, um post-scriptum, outra menção honrosa também para Karak Angren, Dancing and Laughing Among the Rotten, já que Karak Angren era já mais do que antecipado um dos seus últimos álbuns, e apesar do que achar de algumas músicas, nomeadamente Blood Queen, Karak Angren continuam a estar mais acima, por assim dizer, dar continuidade ao que bandas como Cradle of Filth, Dimmu Borgir, Emperor também, juntando esse aspecto mais sinfónico ao black metal. E Karak Angren está mesmo nessa vanguarda, tendo feito mais um grande lançamento com Dancing and Laughing Among the Dead. E assim fica o Best Of de 2017, para mim, como neste episódio da Lore of Metal. E agora, falando um pouco de bons concertos que houve este ano. E este ano verdadeiramente esteve recheado de ótimos concertos de várias promotoras, sobretudo da Ritos Noturnos, da Notre Dame Productions, Amazing Events e também, por assim dizer, da Everything is New e também da Prime Artists. Mas, grandes concertos que para mim houve este ano. Asphyx, com o Ominous Circle e Besta, foi sem dúvida um dos melhores concertos que vi.
está tendo sido apenas um warm-up. Vagos Metal Fest, que foi sem dúvida um grande festival, apesar de ter sido uma aposta enorme, fazerem 3 dias e terem trazido e bandas enormes como Therion, Winter Sun, Arch Enemy, Soulfly, Hammerfall e muitas outras. Nota-se que o festival foi um sucesso em termos de música. As bandas portuguesas, para mim, ficaram um pouco aquém das expectativas, exceto os Attic Demons, que os Attic Demons, esses sim foram sem dúvida bastante bons, e já se está a notar que para o ano que vem vamos ter também outro grande festival, já com as confirmações de Cradlefield, Ensiferum, Karak Angren, Moonspell, que vão tocar outra vez, Gwydion e muitas outras bandas. Apesar daquilo que eu achar da Dragon Force, não interessa, como disse, não será por Dragon Force que eu deixarei de ir a este mesmo festival. Outros grandes concertos que também houve foram exatamente os casos de Moonspell, o concerto que eles deram, que eles deram nos dias 30, 31 e depois no dia 1 no Porto, na apresentação do dito 1755, foram concertos muito representativos do aspecto mais teatral do concerto. Também com os convidados que apareceram, nomeadamente Rui Sidónio, para cantarem em nome do Medo, a versão normal, não a versão orquestral que está no mesmo álbum, e também Paulo Bragança na mesma música já referida In Tremor Day. Foram muitos bons e grandes concertos que houve neste ano. Skullmold também, com o Omínio Gadruma, apesar de ter gostado mais de Stamina e de Skullmold, também foi outro grande concerto. O Under the Doom também foi mais uma vez um excelente festival, com os Lacuna Coil, Live Christine, November's Doom, In the Woods e muitas outras. Green Cellar Darling, que foi para mim uma das maiores surpresas, já que eu não conhecia a banda e de repente o que é que eu vejo no palco? Vejo ex-membros de Elevate, a começar pela vocalista Anna Murphy. Eu vi, que é isto? E acabei depois por ter uma grande surpresa, que esses mesmos membros continuam a fazer um pouco desse folk, mas já estão a baixar um pouco para o Doom. E como podemos ver, também o ano que vem já está a ficar bastante recheado de bons e grandes concertos. A começar sobretudo em fevereiro, onde vamos ter Metallica, vamos ter Nile, vamos ter Rotting Christ, mais os já mencionados Karak Angren, Ozzy Osbourne com Judas Priest vão tocar. Iron Maiden estão de volta a Portugal. Os festivais que já estão a começar a anunciar, nomeadamente Moita Metal Fest, com Exploited e Vader. O Barroselas também já começou a confirmar bandas, nomeadamente Suffocation, como um dos cabeças de cartaz. O Vagos, que também já está a ter um ótimo cartaz, sobretudo com as bandas que já foram mencionadas. Vamos ter, em princípio, também um ano até bastante recheado. Também Angra, ou com Operation Mindcrime e muitas outras. E este ano ainda não acabou, porque também estão a aparecer também outros bons concertos agora para dezembro. Nomeadamente, nesta segunda-feira, que vamos ter Napalm Death, para quem gosta de grindcore, Napalm Death, que vão tocar ao RCA e também vão tocar no Porto. Por isso, este ano foi ótimo, o outro ano há de vir e vamos ter também, mais uma vez, outros bons e grandes concertos e outros bons e grandes momentos que as pessoas podem desfrutar. A única incógnita que é feita para o ano será, sem dúvida, VoaFest. VoaFest, que foi, sem dúvida, um festival que não atraiu assim tanta gente como esperava. O cartaz não era mau, não era completamente mau. Com Apocalíptica, Venom, Trivium, Death Angel e Épica e Apocalíptica. Mas basta só dizer apenas isto. Esteve mais gente num dia do Festival de Aveiro do que esteve em 3 dias de Voa. Isso, contando também com os prejuízos que acabariam por ter,
que são avultados. Fica desde já a pergunta se haverá Voa Fest para o ano. Só o futuro dirá. A todos vocês que têm estado a apoiar este canal, têm estado a apoiar estes vídeos, muito obrigado a vocês todos. Mais hão de vir para o ano. Mais concertos também aos quais estarei presente. E também à World of Metal, muito obrigado por darem continuidade a este projeto. Muito obrigado pelas vossas opiniões. A todos vocês, Feliz Natal, bom ano. Para quem não os vir durante algum tempo. Mas depois, stay safe, respect yourselves, listen to heavy fucking metal e nós veremos por aí. A todos vocês,